Madames e cavalheiros, pessoinhas de todas as idades, hoje estou aqui para anunciar que erros foram cometidos. Erros meus. Se você está assistindo esse vídeo, eu presumo que também assistiu o meu mais recente, até porque ele pegou mais views do que normal pro canal, o lado tóxico dos chips. No geral, o vídeo foi ok, porém tem uma partezinha nele em que eu falhei na hora do roteiro, mais especificamente a parte sobre pro-shippers. Agora, eu não tô aqui pra retirar a fala de que ninguém devia sofrer ameaças por causa de casal fictício, nisso eu ainda acredito, mas sim pra elaborar mais no tópico e fazer uma retratação em alguns aspectos, especialmente na parte em que eu digo que ficção não afeta a realidade. Eu li muitos comentários naquele vídeo, e várias pessoas apresentaram tópicos contra a minha opinião que faziam muito sentido. Argumentos que sim, ficção pode afetar a forma como pensamos. Um aviso antes de começar. Esse vídeo trata de tópicos um tanto mais pesados que o normal, então se você tá aqui só pra se divertir, assista outro dos meus vídeos. Mas eu recomendo especialmente para menores de idade para ficarem por aqui. É um assunto importante que eu adoraria ler a adição e experiências de vocês nos comentários. Exposição constante a certos tópicos e imagens podem sim normalizar eles na cabeça de muitas pessoas, criando conceitos que não existiam antes ou desensibilizar a gente. Conceito que, quando apresentado num vácuo, causa revolta, depois de muitos anos de exposição e normalização, acaba gerando apatia, o que pode afetar principalmente as crianças! Mesmo que uma menina 2D e uma 3D não sejam a mesma coisa, na cabeça do jovem pimpolho, isso não faz diferença. Ele ou ela vai replicar os comportamentos que acha legais. E isso vale para muito mais do que anime e as esquisitices dele. Celebridades, especialmente em cinema e na indústria musical, sendo os maiores influenciadores. Essa facilidade de moldar o comportamento e a mentalidade do jovem pode facilmente colocar ele em situações de risco, onde fica fácil tirar vantagem dele ou dela, especialmente na internet. Agora, se eu acredito nisso, então por que, naquele vídeo, defendi principalmente os pra-shippers, nojentos, fãs do parquinho, compatriotas do Alabama? Simples, porque essa forma de ver eles não é, na minha experiência, a correta. E já que esse vídeo vai se aprofundar no lado mais negativo do tópico, eu resolvi colocar esse segmento para que fique claro. Nem todos os pro-shippers são criados iguais. E eu vou usar isso de exemplo. Franz, o chip mais popular, até Sunset roubar o trono, e ainda assim tão controverso. Vamos aos fatos. O conceito num vácuo é esquisitíssimo. Uma criança humana e um monstro esqueleto adulto. Como alguém além do esquisitão que tá na lista do FBI pode gostar desse casal? E eu vou dizer como. Porque pra mim mais jovem e muitas outras pessoas, esse era nosso casal favorito. Sim, o choque, o horror, a traição, como você pode, Tia Cat? E a explicação é muito simples. Eu tinha 12 anos e gostava do esqueleto baixinho engraçado. E a Frisky era a personagem que tava lá pra representar o jogador. Que no caso era eu, e muitas outras meninas e meninos com essa mesma mentalidade que encheram a categoria de Undertale no Spirit com esse chip. Não foi por maldade e não foi por malícia que esse casal ficou popular. Ao meu ver, foi simplesmente a parte mais jovem do fandom se expressando através de personagens que eles mais se identificam, que no caso é o único ser humano que aparece no jogo. Ah, mas então por que tem adultos nesse meio? Tenho duas teorias. A primeira, e a que vejo mais acontecer, são que esses jovens crescem, mas continuam apegados ao casal de quando eles eram um projeto de gente. E geralmente são o tipo de pessoa que fazem fanarts ou escrevem fanfics com uma versão adulta da Frisk. A segunda é que essas pessoas já eram adultas desde o começo, o que deixa as coisas mais esquisitas. Porém, a Frisk ainda é a personagem que tá lá pra representar o jogador. E se os projetos dos fãs mantêm ela adulta nos seus trabalhos, então eu não vejo problema com isso. Agora, se a pessoa em questão é uma adulta e ela mantém a Frisk criança, ainda existem nuances que podem ter levado o indivíduo a fazer isso, seja no fandom de Undertale ou em qualquer outro. O mais comum que vejo por aí é que ela está usando personagem para lidar com algum tipo de trauma que sofreu, ou ela foi dessensibilizada para esse tipo de coisa num contexto fictício, devido a muita exposição. Mas assim, uma coisa no mínimo duvidosa de se fazer. E eu, como adulta que foi ativa em muitos fandoms, não consigo entender como isso seria apelativo para outros adultos sem eles serem o tipo de gente que estão na lista do FBI. Então, se você souber algum outro motivo, por favor me fala nos comentários. Lembrando que isso não é uma desculpa ou um passe para atacar essas pessoas.
Como dito no vídeo anterior, denuncie o post, bloqueie o usuário e siga com a sua vida. Partindo dessa historinha sobre jovens, adultos e casais na internet, vamos finalmente ao verdadeiro tópico do vídeo? Os baixinhos da Xuxa, as tiquititas, os seres que chamam qualquer um acima de 19 anos de tio e tia, jovens. Anteriormente eu falei que coisas estranhas como chip duvidosos em um fandom muitas vezes vêm não de um lugar malicioso, mas dos jovens se expressando. Isso quer dizer que esses seres são completamente puros em tudo que dizem e fazem, e que não há nada além de bons valores cristãos nesse formato de autoexpressão. Não. Afinal, hormônios existem e quando o jovem mistura eles com a necessidade de se envolver com tópicos adultos pra provar ou pros outros ou pra ele mesmo quão maduro ele é, bom, é assim que nascem Spirits Watchpets. Mas não é 100% culpa dos baixinhos da Xuxa, muito menos um problema só dos fandoms. Afinal, vivemos em uma sociedade em que não só hipersexualização existe, como também é normalizada e popular, com crianças e pré-adolescentes sendo expostos às letras de música obscenas, assistindo séries e filmes adultos sem supervisão e, é claro, tendo acesso à internet, que facilita tudo isso e mais. Já era difícil se tornar uma pessoa funcional gerações atrás. Todos passamos por problemas humanos, fazem parte de crescer. Agora joga nesse meio a desgraça que é a internet pra ver o que acontece com a cabeça do baixinho. O cérebro dele frita igual ovo na calçada do Rio de Janeiro. Não só isso, como espaços que antes eram somente para jovens são invadidos e distorcidos por adultos. Livros YA têm como público principal pessoas entre 13 e 17 anos, mas você não tem ideia da quantidade de conteúdo nada indicado para menores de idade que tem nesses livros. E não vamos esquecer do fandom onde crianças são o público principal, mas tá cheio de adultos. Você pode gostar de conteúdo livre para todos os públicos, eles são uma forma de escapismo, mas infelizmente cada vez menos os jovens têm um espaço só deles. E quando eles têm, tópicos adultos são facilmente inseridos nele, depois que esse jovem foi exposto ou se expôs a esse conteúdo e trouxe ele pro meio. E eu tenho plena noção que não tem como evitar que isso aconteça. Afinal, falar pra qualquer Jorginho ou Pepinha da vida não fazer alguma coisa é quase uma garantia que ele vai fazer. Esse vídeo é mais como um manual para navegar situações da melhor forma possível, evitando alguns traumas e muita vergonha de si mesmo no futuro. Mas mesmo sabendo que não vai fazer muita diferença, eu gostaria de deixar recomendado um vídeo do Liveirão sobre o assunto de consumo de conteúdo não seguro para o trabalho e os efeitos disso no seu cérebro de ovo frito. Vou deixar o link na descrição, é um ótimo vídeo. Agora, meu jovem, Titia Cat vai te ensinar como evitar trauma visual e psicológico na internet. Porque, infelizmente, no momento que você tem acesso ao celular ou computador, a responsabilidade de ficar seguro nas interwebs é só sua. E aqui vai uma opinião nada popular para os pequenos rebeldes. Considere respeitar a classificação indicativa. Mas Tia Cat, classificação indicativa para bebês! Eu já sou grande, eu posso assistir Game of Thrones e Round 6 se eu quiser! Quantos anos tu tem mesmo, pequena Suzy? 10,5! Agora, eu sei que a maioria da minha audiência é mais velha que 10 anos e meio, mas classificações indicativas se aplicam para todo mundo. Elas não existem para barrar a diversão dos baixinhos da Xuxa, e sim para evitar que eles fiquem traumatizados por conteúdo sensível. E eu também sei que todo mundo aqui já foi exposto à novela das 9 enquanto a mãe estava assistindo e viu coisas que não devia, então classificações indicativas podem parecer irrelevantes. E eu sei que você vai ignorar elas completamente e jogar seu Mortal Kombat ou assistir seus 50 tons de abuso, mas eu peço que antes que faça isso, considere como conteúdo extremo pode acabar mexendo com sua cabeça e normalizando coisas nada normais. Porque nessa vida eu já conheci uma galerinha bem perturbada e desensibilizada para tópicos fortes, e até mesmo viciadas em consumir conteúdo cada vez mais perturbador. Agora, quando se trata de classificações indicativas em redes sociais, como por exemplo, artistas e escritores não seguros por trabalho, em lugares como Twitter ou Tumblr, e na bio deles está escrito com todas as palavras menores não interajam, você não interage. O artista e a audiência adulta dele não querem menores de idade na comunidade, e é cortesia básica respeitar esses desejos. Eles querem ter a liberdade de se comunicar entre adultos, sem se preocupar se tem jovem no meio. Claro, ainda não tem nada te barrando de consumir esse conteúdo, mas se você vai fazer isso, ao menos respeite o desejo dos criadores em questão. Sem contar que não interagir com essa galera também é para sua própria proteção. Você não sabe se quem tá lá dentro é um esquisitão, e não interagir com eles te tira de situações de risco, porque como o Discord nos ensinou,
A coisa mais fácil que tem é um adulto tirando vantagem de você na internet. Mesmo fora de comunidades adultas, a internet está infestada desse povo criminoso. Então, se você não vai seguir mais nada do que eu falei, siga pelo menos isso. Se você estiver trocando mensagem com alguém mais velho e a conversa ficar minimamente esquisita, retire-se imediatamente da situação. Não importa se ele ou ela é seu amigo online ou alguém que você admira muito como um criador de conteúdo. Porque por mais que você admire ou goste de alguém e pense, ele ou ela nunca faria isso, a verdade é que não tem como ter certeza. É só olhar os vários casos de cantores, artistas ou youtubers que foram pegos em situações inapropriadas com fãs mais jovens. E caso você não possa se retirar dessa situação, por qualquer motivo que seja, guarde cada conversa, imagem e áudio de prova e mostre para um adulto de confiança, mesmo que seja sua professora ou a mãe do seu amigo. Alguém que vai te levar a sério e não tentar jogar a culpa em você pela situação. Eu sei que esse tópico é muito mais pesado do que o normal do canal, mas são coisas que precisam ser ditas. Eu sei por experiência própria o quão fácil é se deixar levar em situações e achar que não é nada demais. Mas agora que eu tenho a idade dessas pessoas, é que eu vejo o quão bizarro e errado que foi. Eu jamais falaria com alguém mais novo do jeito que aquelas pessoas falaram comigo. E adivinha só? Eu entrei nesse buraco através de historinhas mais 18 no Spirit Fanfics. E pra mim, nada do que estavam me dizendo soava um alarme, porque consumir aquelas histórias numa idade tão nova me deixou desensibilizada. E eu ainda tive sorte porque aquela galera era só sem noção e não maliciosa, mas podiam ter sido e eu teria caído igual. E pra qualquer adulto que estiver assistindo, não mande conteúdo adulto para menores de idade. Isso devia ser óbvio. Ah, mas esse é um meme de hentai. Não importa. Não faça isso, ponto. Mesmo que seja sem malícia, é uma coisa completamente errada e irresponsável de se fazer. Para todo mundo que chegou até aqui, na descrição vai ter um vídeo da youtuber Kate Morton sobre o comportamento observado no tipo de pessoa que tenta ganhar sua confiança para te fazer mal depois. O vídeo infelizmente tá em inglês, mas chequei as legendas automáticas e elas são boas. Por favor, assista! Embora não seja com foco nesse tipo de interação no ambiente online, com certeza muitos dos tópicos apresentados se aplicam. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e um aviso minimamente decente. Honestamente, fiquei chocada quando pesquisei o tópico no YouTube e só achei reportagens de jornal. Então compartilhem esse vídeo. E especialmente os fixados nos comentários, com alguém que precise ouvir isso. Obrigado por assistir, lembre-se de consumir conteúdo de forma consciente para não fritar seu cérebro e tome cuidado com estranhos na internet.